sim, é um assunto que traz muita polêmica. E não é só no meio do povo evangélico, né, no meio do povo cristão. Essa é uma discussão praticamente de todas as religiões. Mas de acordo com o que você perguntou, né, a primeira parte da sua pergunta, o que a Bíblia fala, biblicamente, né? Na verdade, você até disse o seguinte: eu sei o que a Bíblia fala, eu sei o que a Bíblia ensina, mas eu tenho a minha opinião. Então vamos lá, queridos. Para começo de conversa, aquilo que eu sempre falo com vocês, a minha intenção é explicar a Bíblia, pura, simples, do jeito que ela é. Eu não tenho intenção de dizer o que a Bíblia não diz, falar o que a Bíblia não fala e falar o que Deus não fala. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar o que a respeito da vida? A preservação da vida e a segurança da vida, ok? Então, durante toda a Bíblia nós vamos ver isso aí. Durante a Bíblia inteira, nós vamos ver Deus preocupado com a preservação e com a segurança da vida. Ponto. Né? Agora, nós não vamos ter um texto na Bíblia falando claramente que não se deve abortar. Um mandamento, por exemplo, não abortarás. Você não vai ver isso em lugar nenhum da Bíblia, ok? Mas mandamentos como não matarás, você vai encontrar, ok? Então, quando diz não matarás, para o judeu, o tirar a vida em todos os sentidos. Agora, outra coisa que nós podemos ver, que desde o ventre da mãe já é considerado uma vida, uma pessoa perante Deus. Nós vamos ver aí Salmos, por exemplo, né, que Davi fala que o Salmo 139, o Senhor me informou ainda no ventre da minha mãe, quando eu estava sendo tecido ainda no ventre da minha mãe, o Senhor já sabia os meus dias, o Senhor entendeu? O profeta Jeremias diz que ele foi chamado para ser profeta ainda no ventre da mãe, ok? João Batista foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre da mãe. Então, no momento da concepção, no momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, ali já é uma vida, já passa a ser uma vida, ok? Não tem os órgãos formados, não tem nada, não tem o cérebro, mas já é uma vida. E a Bíblia fala isso o tempo todo. A Bíblia traz a preservação da vida, a segurança da vida. Sobretudo a vida eterna também, aonde vamos passar a eternidade, não só a vida física. Ponto. Então, resumindo o que eu disse até agora, tem algum texto na Bíblia claramente falando contra o aborto? Não, não tem texto. Mas tem muitas outras coisas que a Bíblia não fala e que nós sabemos que não são corretas, que são erradas, que são prejudiciais. Você não vai encontrar, por exemplo, um texto na Bíblia falando que você não deve fumar. E nós sabemos que o cigarro, o fumo, né, o tabaco, ele traz muitos transtornos para a gente e para aqueles que estão à nossa volta. Então essa é a primeira parte. Então, se alguém disser, né, está escrito na Bíblia que não se deve abortar, não está escrito. Mas ela deixa claro que não se deve? Sim, preservação da vida o tempo todo. Não interessa se é uma vida com 30 anos, 50, 80 anos de idade ou com alguns segundos de formação, logo após o ato sexual. Já é uma vida. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Com relação ao aborto, o que a lei diz? Sobretudo a lei brasileira. Já é permitido em 3 casos, ok? A lei permite em 3 casos. Quando a pessoa é estuprada, se a mãe quiser abortar, ela pode. Se a criança é encefálica, ou seja, se ela vai nascer sem o cérebro, ok? Ou se ela vai nascer com alguma deformação cerebral que vai impedir o seu desenvolvimento. De qualquer maneira, né? Ela não vai conseguir se desenvolver. Então, nesses 3 casos, é permitido o aborto. Bom, agora vamos ao que você perguntou. A minha opinião. A minha opinião, queridos, é o seguinte. Se você for olhar a sua árvore genealógica, se você olhar os seus antepassados, com certeza você só existe porque alguém foi estuprado. Tá? Vamos falar em termos de Brasil. Em termos de Brasil. Descoberto em 22 de abril de 1500. E vinham os portugueses, que eram 2, 3 meses, né, de navio,
E os negros da África também vinham, muito tempo de navio ali. Você acha que você, sua tataravó, por exemplo, não foi vítima de estupro? Outra coisa, existiam os piratas paravam os outros navios, saqueavam e também cometiam estupro. Então, com certeza, se eu for olhar na minha árvore genealógica, se você for olhar na sua árvore genealógica, com certeza você vai ver que alguma mulher, né, alguma ancestral sua, ela foi estuprada. E se ela tivesse resolvido fazer o aborto por causa desse estupro, eu não estaria aqui, você não estaria aqui, né? Então, a gente que já está vivo, falar sobre o aborto é fácil, né? É fácil. Pergunta para aquelas pessoas que hoje são vivas e que as mães foram vítimas de estupro. Pergunta o que elas acham de tirar o filho, ok? Pergunta o que elas acham de cometer o aborto. Tá entendendo? Esse é um lado da moeda. Por outro lado, gente, por outro lado, tá? Eu não julgo essa mulher. Então, a mulher que foi estuprada, a mulher que vai ter um filho e descobriu que ele é encefálico, ou a mulher que descobriu que ele vai ter alguns problemas cerebrais que vão impedir o desenvolvimento sobre qualquer aspecto desse ser humano, né? Se essa mulher quiser abortar, isso é pensamento meu, isso é pensamento meu. Antes de falar, você é a favor do aborto? Não, não sou a favor do aborto. Eu sou a favor da preservação da vida. Eu sou a favor da preservação da vida sobre qualquer aspecto, igual eu estou te falando. Se o seu ancestral, o meu ancestral que foi estuprado, resolvesse fazer o aborto, eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Pode ter certeza, todos nós vamos ter algum caso de estupro na nossa árvore genealógica. Pronto, eu não sou a favor, ok? Mas eu também não julgo essas pessoas que em casos extremos, tá? Essa pessoa resolva fazer um aborto, né? Eu não vou julgar e vou dizer mais, Deus também não julgará essa pessoa por causa disso. Isso é pensamento meu, tá? Eu respeito a sua opinião, eu respeito quem pensa diferente. Você é a favor? Não. O que eu puder fazer para evitar que uma mulher cometa o aborto, eu vou fazer, ok? Então, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Segundo, existem casos, é o que a lei brasileira fala, e casos muito extremos, né, é aceito, né? E eu poderia até aceitar que alguém me procurasse e falasse, olha, eu vou precisar de fazer um aborto. Por quê? Aí quando eu ouvir o caso e ver que é um caso extremo, eu posso até aceitar, ok? E não vou julgar de maneira nenhuma essa pessoa. Como eu não julgo também você que me perguntou e que de você disse, na minha opinião, nesses casos extremos, né, eu também sou a favor. Gente, por que esse assunto voltou à tona agora? Recentemente a gente viu essa criança de 10 anos de idade, pelo que ela passou, foi estuprada e agora está grávida, né? Então uma criança, né, que passou por tudo que passou e a situação em que ela se encontra hoje. É uma criança, ela não tem como tomar decisões, ok? Ela não tem como. Mas se tivesse como ela tomar as próprias decisões e tomasse a decisão de cometer o aborto, eu não seria contra ela. E tenho certeza de que Deus também não. E vou dizer mais, se os pais, né, ou seja, os responsáveis por essa criança, decidir que ela deva fazer o aborto, eu também não julgo. Então, resumindo, tudo o que falamos até agora, a Bíblia fala alguma coisa claramente sobre o aborto? Não. Mas a Bíblia é a favor da preservação e da segurança da vida? Totalmente, de Gênesis e Apocalipse. Ela vai lutar sempre pela preservação da vida. E estando no ventre, é uma vida, é uma pessoa, é uma personalidade? Com toda certeza, vários textos na Bíblia vão dizer isso, de Deus lidando com as pessoas desde o ventre materno. Com certeza né? Existem alguns casos pela lei brasileira em que o aborto é permitido? Também existem alguns casos, nós já falamos. E você, particularmente, eu não sou a favor do aborto. Eu vou tentar preservar a vida por causa de vários motivos que falamos a todo momento. Mas se caso
aconteça algo de muita extremidade e essa mãe resolva fazer, ou os responsáveis dessa pessoa resolvam fazer, eu não julgo. E tenho certeza de que mesmo sendo um pecado, que Deus perdoa também. Não estou abrindo margem para qualquer motivo, eu estou dizendo em casos extremos. Espero ter esclarecido para vocês. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Um beijo no seu coração.